Margarete Macedo, sou professora do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da UFRJ. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo à organização do Encontro de Coleóptera pelo convite para falar um pouquinho, pensar mais um pouquinho sobre a ecologia e um pouco sobre a educação relacionada ao estudo dos imaturos de coleóptera. Realmente foi uma imersão que eu fiz nesses últimos dias e é bacana essa oportunidade agora de trocar um pouquinho com vocês, de falar, mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu aí ao longo do tempo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre as perspectivas dos estudos de estágios imaturos de coleóptera no Brasil, com uma perspectiva mais ecológica e mais relacionada à educação. Então, essa foto aqui, né, só para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre algumas coisas de larvas, né, essa larva é de uma espécie de Cassidine, né, Cassidine é uma das subfamílias de Crisomelídeo, e essa foto é da doutora Vivian Flint, que trabalha com a gente também, e tem fotos lindíssimas, né, não só de Crisomelídeos, mas principalmente de Crisomelídeos, e que vocês vão ter oportunidade de ver aí ao longo da minha apresentação também. Bom, primeira questão, né? Quem são os imaturos? Então, mais fotos aí da Vivian, né? Então, nesse slide aí eu mostro o ciclo de vida de uma espécie de Crisomelídeo, Fulcidax monstrosa, e vocês podem ver aqui, né? 2 indivíduos adultos, eles são muito bonitos. Aqui, um casal em cópula, a fêmea colocando o ovo, e mais de pertinho aqui vocês podem ver o ovo, né? Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma cobertura de fezes e o ovo está aqui dentro. Então, o ovo fica abrigado dentro dessas fezes que são colocadas pela fêmea. Quando a larva eclode, ela começa a, usando suas próprias fezes, aumentar esse casulo de proteção aqui, né? Então, aqui uma larva bem jovem, né? E aqui nesse slide já uma larva mais desenvolvida e com com várias camadas adicionadas aí, com suas próprias fezes, e ela já é bem maior. Ao final do desenvolvimento da fase imatura, a larva fecha completamente esse casulo em pupa aqui dentro. Passa 4 meses em diapausa e depois emerge como adulto. Então, as fases imaturas são ovo, larva, aqui a larva já mais madura, e pupa. Sendo que a larva, né, é a fase em que o imaturo se encontra mais exposto, já que é a fase em que ele se alimenta e se desloca muito mais. Então, nessa nossa apresentação aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as larvas, justamente por causa dessa característica, né, de ser uma fase que dura mais e que, pela necessidade de deslocamento de alimentação, ela está mais exposta também. Aqui um pouquinho, mais 2 exemplos, né, que eu trago para vocês de Crisomelídeos, de um trabalho aqui é sobre uma subfamília, né, uma outra subfamília Crisomeline, de Crisomelídeo. Então, aqui a gente vê os ovos, as larvas, a pupa que a gente não conhece e o adulto. Então, vejam que a gente tem uma fase aqui que é desconhecida, e nesse caso é desconhecida mesmo, né? E Platífora axilares, o adulto colocando a larva, essa espécie é larvípara, né? Então, aqui a larva recém-colocada, que ela já é um pouquinho mais desenvolvida. Tá? No campo também a gente não encontra as pupas. Então, é interessante chamar a atenção, né, que em muitos casos a gente conhece a pupa resultante da criação que a gente faz em laboratório. Então, a gente sabe o aspecto que ela tem morfologicamente, como ela é, mas a gente não sabe onde ela se encontra no campo, né? Onde que ela passa essa fase de pupa, né? Para onde a larva vai, onde ela empupa e como ela passa essa fase durante o seu desenvolvimento. E qual será a importância
de estudar a ecologia de imaturos e, mais especificamente, das larvas, né? Então, voltando àquela questão, né, as larvas passam muito tempo expostas, né, durante muito tempo, em virtude, principalmente, da necessidade de alimentação e deslocamento para a busca dessa alimentação, e, frequentemente, para a busca até de local para ela impupar e passar essa fase de pupa. Bom, o tamanho, né, do corpo é uma questão central no estudo da ecologia de insetos, né, no estudo da ecologia geral, né, e muito na evolução das histórias de vida. E o que são histórias de vida, né? O que é essa história de vida, né? Então, um box aqui só para a gente falar um pouquinho, né? De uma maneira bem simplificada, história de vida é como o organismo cresce, sobrevive e se reproduz ao longo da vida. Então, para eu descrever como ele cresce, sobrevive e se reproduz, eu tenho que ter alguns parâmetros, eu tenho os componentes da história de vida. Então, por exemplo, tá, citando apenas alguns, né, o tamanho ao nascimento, o padrão de crescimento do organismo, o número, tamanho e sexo da prole, distribuição do esforço reprodutivo ao longo da vida e a longevidade. Exemplos mesmo. Mas, mesmo entre esses exemplos de componentes da história de vida, a gente tem várias demandas conflitantes aí, né? Então, por exemplo, número e tamanho da prole. Será possível ter, ao mesmo tempo, uma prole numerosa, onde todos os indivíduos sejam grandes? Não, né? São duas demandas conflitantes. Ou eu tenho considerando uma quantidade de energia finita, né? Ou eu tenho muitos filhotes pequenos, ou eu tenho poucos filhotes grandes. Então, essas são duas demandas conflitantes. E é importante essa abordagem dos trade-offs, né? São essas demandas conflitantes, e frequentemente vocês veem assim, em trade-offs mesmo, nos artigos, para a gente compreender a evolução, a ecologia e a evolução dessas histórias de vida. Então, vamos pensar especificamente aí no tamanho de corpo para insetos. Então, em insetos adultos, o tamanho de corpo frequentemente está associado com um maior sucesso reprodutivo. Então, quanto maior o corpo, maior o sucesso reprodutivo, tanto para fêmeas quanto para machos. Então, no caso das fêmeas, o sucesso reprodutivo maior pode ser representado por exemplo, uma fecundidade maior. E no caso de machos, esse maior sucesso reprodutivo pode ser por causa de uma possibilidade de uma maior habilidade competitiva, por exemplo, né? E nos dois casos, né, nos dois sexos, resultaria em maior sucesso reprodutivo. Só que quando a gente pensar nas larvas, o maior tamanho do corpo pode representar também um maior tempo de desenvolvimento. E o maior tempo de desenvolvimento pode significar que a larva se exponha mais a fatores de mortalidade. Por exemplo, predação, parasitoidismo, né? E essa exposição a maiores fatores, ou a mais fatores de mortalidade por mais tempo, né? Ela vai ser decisiva, né, como força seletiva para aquelas características da história de vida. E num trabalho de Hemmel e colaboradores em 2011, ele viu que a mortalidade basicamente relacionada à predação por aves, né, ela é dependente do tamanho. E isso trabalhando especificamente com larvas de insetos folívoros, né? E que essa mortalidade, dependendo do tamanho das larvas, oferece uma explicação bastante robusta para a seleção contra um maior tamanho de corpo nos insetos. Então, vejam, a mortalidade numa fase da vida, né? Numa das fases da vida de imaturo, sendo tão importante para definir o tamanho de corpo da espécie, né? Que aquela espécie tem. Então, vejam a necessidade e a importância da gente conhecer as larvas, conhecer os estágios imaturos e os agentes seletivos aos quais eles estão expostos, né? Um outro exemplo aqui de importância do estudo de ecologia de imaturos, a gente pode falar sobre
as mudanças ontogenéticas as quais muitos insetos têm ao longo da sua vida. Então, vamos, por exemplo, pegar essa diabrótica virgífera aqui, mais um crisomelídeo. Ninguém vai perceber que eu trabalho com crisomelídeo, né? As larvas se alimentam das raízes do milho e os adultos se alimentam de vários outros materiais, né? Do milho também, mas não só do milho, como de outras plantas também. E podendo, inclusive, polinizar essa e outras plantas. Então, vejam que, ao longo do seu desenvolvimento, uma espécie pode passar de ter uma interação antagonista como espécie de planta, até ter uma interação mutualista com aquela mesma espécie ou com outras espécies de planta hospedeira, né? E isso faz toda a diferença no contexto do estudo de uma comunidade, por exemplo. Faz toda a diferença porque uma espécie passa a não ter só um papel ao longo da sua história, né? Ela pode ter um papel numa fase e outro papel na outra fase, né? Então, o estudo da estrutura da comunidade e do funcionamento da comunidade, considerando, né, essas diferentes fases do organismo, ele pode trazer mais elementos para conhecer como, de fato, uma comunidade pode funcionar. É interessante esse raciocínio, né? A gente fala muito em inseto, hemimetábolo, né? E então vejam que, por exemplo, uma borboleta, né? Uma borboleta é um holometábolo, se alimenta de folha, e quando jovem, e o adulto se alimenta de pólen ou de néctar, né? Principalmente de néctar, polinizando a flor. Então, é um holometábolo também ecológico, né? Agora, quando eu mostrei para vocês alguns crisomelídeos lá na frente, né? Espécies de crisomelíneo, né? E mesmo espécies de cassidínio, né? Eles se alimentam exatamente da mesma planta hospedeira, da mesma parte da planta hospedeira na fase de larva e na fase adulta, né? Então, apesar de serem fisiologicamente, né, eles serem holometábolos, né, em termos ecológicos, eles não têm uma alteração grande, né, no seu nicho, né, nem no seu habitat, inclusive, enquanto alguns holometábolos têm essa mudança bastante grande ao longo do seu desenvolvimento, né? E um trabalho de Ke e Nakazawa, de 2018, eles estudaram, né, por meio de modelos matemáticos, né, considerando uma espécie de consumidora que tem essa mudança de nicho ao longo da vida, onde o imaturo é herbívoro e o adulto é polinizador, e uma espécie de recurso, e duas espécies de recurso, sendo duas espécies de plantas, né? E fazendo esses modelos, né, eles encontraram que, ao considerar tanto as interações antagonistas quanto as interações mutualistas numa mesma rede trófica, numa mesma teia trófica, há um aumento da estabilidade por meio ou de um aumento da possibilidade de coexistência das espécies ou por uma maior resiliência desses ambientes, né? Então, vejam que é uma perspectiva diferente no sentido de dar uma explicação para uma maior estabilidade de uma comunidade, se a gente considera, ao mesmo tempo, as interações antagonistas e as interações mutualistas. Essa é uma visão diferente, né, e que está ganhando cada vez mais visibilidade, considerando realmente essa mudança de nicho que as espécies passam ao longo do desenvolvimento, né, a gente chama de mudanças ontogenéticas no seu nicho, e que não é restrita aos insetos, né, a gente também vê isso, por exemplo, em anfíbios, né. E
E o que que a educação tem a ver com isso, né? A gente falou de vários estudos ecológicos, né? E como que a gente vai trazer a educação, né, para discutir nesse contexto do estudo dos imaturos de coleópteros, de uma maneira geral, né? E, e de insetos, se a gente pensar, né, que a gente deve conhecer, né, o grupo como um todo, né? Não, embora, obviamente, né, os nossos besouros, né, eles têm um papel muito especial aí entre os insetos, né? O que é educação? Educação, de uma maneira geral também, né, é o processo de ensinar e aprender. E o que a gente vê quando a gente analisa um pouquinho mais de perto esse processo de ensino e aprendizagem dos imaturos de insetos, de uma maneira geral? A gente vê realmente uma ênfase muito pequena nesse estudo, né? Também se aproveita muito pouco a diversidade de aspectos que podem ser tratados quando a gente estuda as larvas, né? Então, vamos olhar aqui, né, nessa larva aqui de cacidinho, que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, ela tem acompanhado com a gente aqui em todos esses slides, né? E vocês notem que aqui, ao final do abdômen, ela tem essa estrutura que a gente chama escudo, e é um escudo que a larva vai aumentando de tamanho na medida em que ela vai realizando as mudas, né? E vai também, frequentemente, acrescentando fezes aqui. E esse escudo, né, ele funciona, tem trabalhos que já mostram isso, né, que o escudo funciona não só para defesa contra inimigos naturais pequenos, obviamente, né, mas também contra a dessecação para a própria larva. Então, vejam que aspecto interessantíssimo, né, que pode ser explorado quando a gente está estudando, né, as interações. Então, esse inseto, né, tem a interação com a sua planta hospedeira, uma interação antagonista, né, e ele também tem interação com o nível trófico superior, que são os inimigos naturais, dos quais ele se defende, por exemplo, né, por meio desse escudo de defesa com exúvia e fezes. Né. Então, de uma maneira geral, a gente tem muito pouco conhecimento, muito pouco interesse no estudo dos imaturos, né. Uma outra consequência disso é que a gente vê também que os próprios museus, né, têm muito poucos imaturos em suas coleções, apesar deles serem tão importantes, né, para determinar, inclusive, a história de vida dos organismos, né. Então, como é que a gente segue a partir disso, né? Como é que a gente vai à frente diante desse quadro, na tentativa de reverter, de mudar esse quadro mesmo, né? Trabalho de campo é essencial, não descuidando nunca das observações de história natural. A gente precisa observar, porque é só a partir do trabalho de campo, com muito tempo, muita dedicação de observação, que a gente pode chegar a conhecer bem esses imaturos, né? Em larvas, criando e registrando, sempre observando bem. Explorando aspectos relacionados aos imaturos nas aulas teóricas e práticas de zoologia e ecologia, isso é sempre muito importante, né? Que também a gente não tem, infelizmente, né? E acaba sendo um ciclo, né, vicioso, né? Como não se conhece muito, não se ensina muito, e porque não se ensina muito, acaba que não vai estimular as pessoas a estudarem, as pessoas a conhecerem. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, né, e incluir, de fato, a necessidade de estudo, de conhecimento, e mostrando a beleza que tem o estudo desses insetos nessa fase imatura, né. Isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade. Foi um prazer. Todos os nossos financiadores aí, a CAPES, a FAPESP, a FAPERJ, a CNPq, o IMPAR, né, a FAPESP por meio do IMPAR, que a gente trabalha, né, o Hymenopterus parasitoides, o INCT, né, o pessoal do nosso laboratório de ecologia de insetos, sem quem a gente realmente não poderia chegar a conhecer nem metade disso, né, a Vivian especificamente, que trabalha tanto com
com os imaturos de Crisomelídeo, e certamente por meio dela eu conheci muito mais, né? E essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, e o encontro de coleóptero, que é uma oportunidade fantástica. Então, a comissão organizadora, eu parabenizo muitíssimo a iniciativa e agradeço de novo o convite. Obrigada.